Gente, a gente está aqui no Hoje Vou Assim, com Cris Paz. Histórias por trás da imagem. E a gente vai viver uma história por trás da imagem, né? A gente está vivendo essa história e eu vou voltar a conversar com a Laila Valiz, que é uma pesquisadora sobre longevidade e economia prateada. E ela vai agora abrir o baú da economia prateada. Conta pra gente, Laila, qual que é o ouro, né? O que que tem aí? Qual que é o grande... as coisas valiosas que estão aí e que às vezes o empresariado ou o grande empresariado ainda não descobriu sobre a economia prateada. Bom, Cris, eu estou estudando isso há 7 anos, né? Eu achava que com 2 anos de estudo eu ia ter o grande insight, que eu ia ficar assim, né? Criar o próximo Facebook. Tinha certeza, ia ser Steve Jobs. Steve Jobs, olha gente, Mark Zuckerberg aqui, mineiro. Mas o negócio é que falar de longevidade é muito mais complexo pela diversidade, que é o que a gente estava trazendo. Se é uma construção, né, como você trouxe, o envelhecimento é uma construção muito individual. Particular. Muito particular. E colocar todo mundo junto é muito, assim, errar muito mais do que acertar. Sim. Então, assim, em números, se a gente traz os grandes números da economia prateada, no Brasil a gente está falando de quase 2 trilhões de reais, né, do consumo das pessoas com mais de 50 anos. E falta muita coisa quando a gente pergunta para as pessoas, né? Então, ao longo desses 7 anos, a gente já entrevistou quase 100 mil pessoas aí. Muita gente, muita gente. A gente falou fala com um muita pouquinho gente. sobre a pesquisa de Tsunami Latam, que é bem ampla. Recente, sim. A gente, então, fizemos estudos, né? Em 2018, a gente fez um grande estudo antropológico para entender, né, desafios, vontades, sonhos das pessoas entre 50 e até 95 anos de idade. Foi super inédito, porque ninguém tinha esse banco de dados, ninguém tinha ido ainda na casa das pessoas. Imagina, ir na casa de uma pessoa com 75 anos e perguntar o que você quer para o futuro, qual que é o seu sonho, né? O que é desafio para você? Até, né, o que você consome? Deixa eu ver aqui sua geladeira para ver mesmo, né? Porque todo mundo fala, como menos sal, como menos açúcar. E aí a gente foi descobrir essa realidade. Né? Como é que é essa família que está cada vez com mais gerações também, né? Hoje, às vezes, 4 gerações morando sob o mesmo teto. Depois, em 2021, a gente ainda fez um estudão também quantitativo para entender esses novos hábitos de consumo, né? Depois da pandemia da Covid. Muita gente que antes falava que nunca ia colocar um cartão de crédito no e-commerce, né, para ter essa agilidade ali de colocar total, assim, compra no supermercado, compra, né, farmácia, compra tudo pela internet, roupa, né, gente, tudo, assim, eletrodoméstico, tá em todos os devices, tá no Spotify, tá? E isso, quando eu falo está, é porque até então e até hoje, Cris, quando a gente vai numa reunião numa grande empresa, a maioria ainda duvida que pessoas com mais de 50 anos consomem pela internet, que estão no Instagram. Então, é uma coisa louca. Eu fico arrepiada de raiva, né? Exatamente. Tipo, porque é uma miopia, é uma vista cansada deles, e não dos mais velhos, né? Assim, eu acho que, na verdade, e eu acho que eu já vi você falando isso numa entrevista, eu falo muito isso, a gente precisa se atualizar sobre a longevidade, né? Existe uma nova longevidade. E tem um dado muito importante que eu acho que eu aprendi com você, que fala sobre os baby boomers, né? Que são aqueles que fizeram as grandes revoluções, né, há mais tempo, quando jovens, são os que estão fazendo a revolução da longevidade, né? Então, a longevidade hoje é muito diferente. Isso não tem nenhum juízo de valor. Não é que ela é melhor ou pior, mas ela é diferente da longevidade da geração passada, né? Um pouco isso. Total, nossa, meu pai, primeiro hippie, primeira pessoa aqui em Belo Horizonte que vendeu incenso, né? Então, gente, assim, que incrível! Na rua, ninguém sabia o que era, né, gente? Quem que é esse louco, né? De cabelo grande, né? Todo ripão, assim. Quantos anos ele tem hoje? Meu pai tem 74. Gente, e ele é fofo, eu conheço ele. Ele muito pois fofo. Tá no 3º relacionamento, acabou de abrir um restaurante vegetariano, né? De brunch, cria pratos. Então, assim, ele aprendeu a cozinhar depois da separação com a minha mãe. Então, assim, né, dessa coisa dessas revoluções, dos ciclos de vida mesmo, né? Que a gente pode ser de um jeito. Ele fala muito isso.
eu tenho agora uma outra opinião, eu mudo a cada segundo, né? Então eu acho que essa perspectiva do envelhecer, da longevidade, também nos traz muitas oportunidades de ser quem a gente nunca imaginou que a gente seria. Né? Eu mesmo nunca imaginei que eu poderia falar sobre esse assunto, né? Que eu imaginei que eu seria entrevistada por você, né? Mas nunca, nenhum sonho. Então, a longevidade traz isso. Então, por isso também, por ser uma história, né, uma trajetória individual, esses blocos, eles são mais complexos. Só que tem muito ouro mesmo, né? Quando a gente começa a segmentar as pessoas pelo seu perfil comportamental. E não pela idade, né? E não só pela idade. A idade é só um número, mas a gente precisa entender gênero, porque homens e mulheres envelhecem de formas muito diferentes, né? Então, essas interseccionalidades que eu trouxe aqui um pouco, né? Como que quem é esse perfil, né? Socioeconômico, claro que conta muito, mas a parte do comportamento, como que a pessoa está naquele momento, é quase um perfil também situacional. Entendi. Essa é a palavra, né? Ou circunstancial, talvez. Isso, porque assim, de uma hora para outra, a gente tem até uma coisa assim que a gente descobriu em campo aqui, né? Quando a gente entrevistou, principalmente mulheres com mais de 80 anos aqui em BH, que falava assim, marido no Bonfim, que é o cemitério, mulher em Confins, que é no aeroporto de Confins. Sensacional! Então, quando, por exemplo, né, principalmente casamentos mais tradicionais, que a mulher era, né, tinha aquele perfil, ela era aquele muito papel, castrada ali, né? De repente, ela é uma borboleta. A gente fez um exercício na pesquisa, no campo, que era para como você se imaginava com essa idade que você tem e como você realmente é. Então, tinham mulheres que colocavam assim, eu era muito, né, assim, dona de casa, muito careta, e hoje eu sou uma borboleta, estou borboleteando, conhecendo, descobrindo. Então, esse perfil de descoberta, gente, essas mulheres, principalmente, vou falar aqui muito de mulheres, porque é um perfil mais feminino, estão lá, curso online, estão em todos os eventos, sabe? Estão querendo fazer amigos, estão viajando. Então, assim, viagem com muito dinheiro, com médio dinheiro, com pouco dinheiro. Ou seja, tem todo um universo ali que né, a pessoa que quiser empreender nessa área, ela tem um leque abertíssimo, inclusive para fazer nichar, né, o mercado cada vez mais. Isso que é o mais importante. Não é criar água 50 a mais, mas é entender esse comportamento, né? E aí a gente conseguiu chegar nesse último estudo do Brasil e também da América Latina em 6 perfis situacionais de consumidores, né? Ou circunstanciais, como você trouxe, para conseguir nichar, e aí vou trazer alguns deles, né? Essa, por exemplo, né? Essa da descoberta, né? Que está aí querendo... Desbravadores, sabe né? Quase, olha como é que ele também linka com um momento de vida, com alguns momentos de vida. Com o momento de vida dos 18 anos, que é quando você está saindo das amarras, assim, né, uma adolescência também, né? Uma nova adolescência. Inclusive, Alexandre Kalash fala muito nessa gera-adolescência. Ou um perfil também, né, que eu tô vivendo, que é pós-separação, que também é um momento de descobrir o mundo, né? Quem sou eu? É uma espécie de férias, né? Eu acho bem legal. A gente também tem que fazer festa, gente. A festa do divórcio tem que ter, do mesmo jeito que tem que ter essa... eu percebi uma tendência no Instagram esses dias. Terminar namoro e colocar foto junto dizendo que terminou, virou uma tendência. Você não percebeu, não? Então, ontem foi a Mariana Xavier que fez o papel da irmã do Paulo Gustavo, foi hoje ou ontem à noite, ela falou, botaram uma foto juntos e tal, do casal, falando que eles estão terminando. Outro dia foi o Fábio Porchat. Mas sabe o que é? Meu ex-marido e eu, a gente é melhor amigo, Isso é maravilhoso. A gente fez um double date com os namorados. A gente fez, né? Eu com Nova geração, olha que incrível isso. Isso é muito legal. E isso é pensar em longevidade, assim, é o que eu penso todo dia. Eu falo assim, eu quero envelhecer com ele, né? Assim, perto de mim, na minha vida.
como que eu preciso me acompanhar a vida dele também para a gente conseguir conquistar isso. Eu acho que a gente tem que pôr na cabeça que hoje em dia a gente pode viver várias vidas, não tem aquela coisa assim, o que você vai ser quando crescer? Eu vou ser várias coisas, de preferência eu mesma, né? Sim. Primeiro, a gente não pode pensar que a gente, quando envelhece, muda todo mundo pro planeta Cocum, né? Porque a gente acha que a gente vai mudar para um planeta, porque quando eu fiz 50 anos, eu falei assim, eu vou fazer 50 anos? Mas eu não sou essa pessoa que eu imaginava que eu seria aos 50. Aí eu falei, olha que legal, eu tô fazendo 50 anos e continuo sendo eu. Eu continuo sendo menina em vários aspectos, infantil em vários aspectos, velha em vários aspectos, madura. Mas assim, é isso. E também posso mudar de opinião. E seu pai falou. Uma nova carreira. Uma nova carreira, uma nova profissão, um novo relacionamento. Eu acho marido seminovo muito bom. Muito melhor comprar zero, gente. Sabe assim, a depreciação é um preço muito alto que você paga. Acho marido seminovo ideal. E alguns, assim, você ainda fala, esse não tá seminovo o suficiente, tem que dar mais uma trocada. Pois é, né? Gente, e é isso. E pode... Repescagem. Né? Repescagem faz ótimos relacionamentos, não é? E eu acho que isso traz esperança, assim, para nossa vida. Porque a gente tinha tudo muito rígido. Quando eu quis separar do meu primeiro marido, eu pensava assim, mas eu jurei fidelidade. Eu ficava tão fiel àquilo. E, gente, quando eu me separei, cara, férias, sabe? Assim, eu me senti na colônia de férias. E a gente volta a ser igual aqui, estreando um programa. E é isso, é nascer de novo. Morrer e nascer de novo várias vezes na vida. Maravilhoso. É maravilhoso. Você tá muito mais bonita agora. Muito obrigada. Eu achei. Cabelo grande, né? Não, mas aprender, gente, eu faço taekwondo. Nunca gostei de fazer nada de exercício físico, é isso. Mas aí você passa a gostar. Na coluna muito dos legal. Anos, né? Peraí, minha coluna tem que dar conta. Né, terapia em dia, porque tem que dar conta aqui. A terapia, eu falei com a minha terapeuta, falei, não trabalhamos com alta, vai ser pro resto da vida. Acho maravilhoso. Isso. E entender também que as coisas, tem várias coisas que terão que ser mesmo pelo resto da vida, né? Eu tenho um exército da salvação, a coisa piorou, ficou ruim um aspecto, eu tenho amigas, eu tenho, sabe, assim, eu tenho terapeuta, eu tenho a Dri do Pranic Healing que está aqui, que limpa as minhas energias, que eu entendi que energia você pega. Energia não é uma coisa, existe. Não existe energia. Eu digo que eu entendi isso, falei, opa, sabe? Então, assim, eu tenho meu exército da salvação, tem as coisas que funcionam para mim. Quando eu vou viajar, eu tenho que levar meu fone de ouvido, tem que estar tudo ali. Eu já aprendi como eu funciono. E isso é maravilhoso também, que quando você vai viver uma vida longa, aprendendo como você funciona, que a história da vida começa aos 40, talvez você já tenha, né? Você já se adiantou, você é uma menina, né? Forbes Under 30, é outro nível, né? Mas assim, a vida começa aos 40, porque a gente começa a entender o que a gente quer. E quando a gente entende como a gente funciona, a gente tem chance de viver a vida muito melhor. Muito. Acho que esse é o grande trunfo, né, do envelhecimento. Sim, e a coisa dentro do envelhecimento, né? Eu falei aqui de alguns mercados. Tem um mercado que eu me apaixonei muito, que é o mercado da finitude, né? E que é lidar, porque eu gosto de assunto difícil, né? Vamos falar de velhice, mais morte. Mas eu também sou boa Vamos nisso. Falar de velhice, agora eu tenho uma certa experiência aí nessa área. Sim, e agora eu tô... A finitude eu acho que falar da finitude é te ajudar a viver melhor. Te ajudar a viver melhor. Então, até, né, a Luciana Dadalto está aqui também. Cadê a Luciana Dadalto? Tá gente, aí. Luciana trabalha com testamento vital, dentre outras coisas. A gente tá cheio de gente legal. Todo mundo vai estar no meu programa, tá? Vocês aguardem, Cecília, tá? Maravilhosa. E eu aprendo muito, né, com o que ela escreve no Instagram, assim... Porque é isso, quando você pensa sobre a morte, sobre como você quer se cuidar, você começa a refletir, gente, quem é aquela pessoa que você mais confia para estar nos seus últimos dias? E aí você pensa, peraí, eu tenho que mandar um WhatsApp para essa pessoa, né, gente? Eu não vou ficar deixando aqui a relação esfriar. Ou se eu não estou numa relação boa, vou sair dela, porque, né, quero viver melhor. Então, afinal de contas, a mamãe tá vindo buscar, né? Pois é. É um pouco isso, assim. É isso, você começa a colocar a prioridade, né, certa. E também, dos entrevistados, o que eu mais vi até ontem, né, falando aqui do meu marido maravilhoso, Pedro Hércules, ontem me ligou e falou assim, mas como é que você lidou com a solidão depois de separar? Eu falei, eu aprendi a gostar de mim. Eu fiquei isso é maravilhoso. Você sabe que eu aprendi a gostar de mim, de fato, depois da maturidade. Foi beirando 50 e hoje eu com um livro no meu sofá, na companhia da minha gata, que sempre vem pro meu colo, é das coisas mais alegres que eu posso fazer na vida.
com o meu marca-texto de preferência. Assim, é muito bom. E isso é uma coisa que eu não conhecia antes. Era uma dificuldade muito grande, porque minha mãe entregou um script para mim. Assim, casar, formar na faculdade, e meu pai ainda falou, ter um salário. Gente, uma vida assim é horrível, né? Não é assim, quer dizer, pelo menos para mim. Para muita gente faz sentido, mas você tem que criar o seu próprio script. Então, e essa coisa de você gostar de ser você, de estar com você, isso não tem preço, não. Pois é. Não, e aí outro dia, pensando aqui, né? Porque como, gente, eu tenho, quase todos os meus amigos têm mais de 50 anos, né? Quase todos, assim, as pessoas, todo mundo que eu convivo tem ali, né? 45, indo para 50, 60, 70, 80. Então, eu quase não estudo, né? Até agora eu tô começando a estudar também geração mais jovem, porque se é intergeracional, eu tenho que entender também todo mundo, né? E são os velhos do futuro, tem todo esse rolê. E aí eu tava no Peru, e aí um menino de 18 anos veio falar comigo, nossa, mas vai ser para sempre, né, o que eu escolher para faculdade. Eu falei, nossa, que dó. Assim, o que eu falei para ele, tenha um amigo com mais de 50 anos. Porque você vai entender que tem muitas vidas, tipo, é muita possibilidade. A carreira que você for escolher agora, essa faculdade, não vai te definir para sempre. O que é para sempre, né? São vários momentos, por isso que essa coisa do situacional, para quem quiser empreender nesse mercado, faz mais sentido. Porque aí sim você consegue conectar soluções e criar soluções mais adequadas que realmente se conectem com as pessoas, com a vida delas. Porque tem gente que foi no Backstreet Boys, né, no show do Backstreet Boys, de 50 anos, de 30 anos, adolescente, porque aí é hype, né, ver Backstreet Boys. Mas a Folha de São Paulo fez questão de fazer uma matéria super etarista, as trintonas, né? Gente, ela falaria os trintões, né? Não, eu morri com aquela chamada. Mas, enfim, e até por isso, trazendo isso, né, a questão do etarismo é de todos nós, né? Tem uma frase da Ashton Applewhite que fala isso, é o preconceito contra você do futuro. Então, todo mundo tem que lidar com a questão da idade, não é só quem hoje tem 40 anos, 50 anos, 60, 70, 80, 90, 100, 120, eu acho 200. que esse termo novo, né, quando eu conheci o termo, eu falei, gente, tem um preconceito novo no mercado, né, que é o etarismo, ou o idadismo, ou o ageísmo, porque a gente não conhecia, ele já existe há muito tempo, ele está em nós, né, eu acho que nós somos etaristas, é muito difícil falar que a gente não é etarista, a gente é etarista, a gente tem dificuldade, quando alguém fala que eu pareço mais jovem, eu não vou mentir para você, eu gosto, né, é claro que é agradável ouvir isso, é quase que dizer assim, sua mãe vai demorar um pouquinho para chegar, mais ou menos isso, mas eu acho que esse preconceito, ele é uma grande, a luta contra esse preconceito é uma grande oportunidade da gente entender a empatia, né, a gente precisa se colocar o tempo todo no lugar do outro quando a gente quer ser menos preconceituoso ou quando a gente quer combater um preconceito. Então, para eu não ser racista, eu tento me colocar no lugar da pessoa negra, né? Quando eu sou etarista, eu estou me colocando no meu próprio lugar. Aquele lugar é um lugar para onde todo mundo, independente da condição, está caminhando. Então, é muito legal porque ele é uma oportunidade de empatia para que você olhe e fale, peraí, e fale, nossa, eu estou indo para ali. Se eu não cuidar disso, eu vou criar um mundo pior para mim mesmo. E isso é muito legal. E não tem jeito de você lutar contra um preconceito e não contra o outro, né? É tudo junto. Você começa a entender que a empatia, o olhar para o diferente, ele é um olhar empático como um todo, para todos, né? Você tem que olhar para todos. Maravilhoso. E assim, se não for por esse lado, né, de querer transformar o mundo como né? Eu sou muito movida pelo impacto, né? Você também. Se for só olhar financeiramente, também é uma questão inteligente. Não tem, burrice, né? É uma decisão errada não olhar para os 50 mais, não olhar para os 60 mais no seu negócio. Assim, acho que é uma questão de sustentabilidade, como você olha, né? A mesma coisa que pensar no meio ambiente. Se você não pensar no meio ambiente, você não precisa ser bonzinho para pensar no meio ambiente. É uma questão de pensar se você vai ter futuro ou não, né? Mas sabe uma coisa? A questão do meio ambiente, e agora, né, tudo ESG e tererê, ainda é lá, né? É tipo lá na Amazônia, sabe é longe da nossa realidade, né? Pelo menos parece tem ser. Essa sensação. Mas a coisa do envelhecimento
dos consumidores, da sua carteira de clientes, de quem paga as contas, né, da sua, imagina, da sua rede de farmácia, ainda tem rede de farmácia que, né só olha para jovem, do seu salão de beleza, da sua clínica de estética, do turismo, da roupa, imagina, mercado financeiro, quem paga a conta já são as pessoas com mais de 50 anos. Uhum. Então, é uma coisa que já está acontecendo agora, já está acontecendo. Então, por isso que é ainda mais louco quando os executivos, né, não olham para essa questão e não entendem que precisa, sim, criar estratégias para a maturidade, né? Porque é isso, a gente estava falando, o pote de ouro, prata, né? O cliente ouro é prata, sabe? Uhum. Tem mais de 50 anos. Quem tá em todos os premiums tem mais de 50 anos, né? A periferia é bancada pelas pessoas com mais de 50 anos e são bilhões de reais. Então, eu acho ainda muito louco, porque o meio ambiente, claro, né, olhando sustentabilidade, futuro, mas ainda é mais distante do que a gente olhar para o lado. É verdade. Na verdade, os dois estão bem próximos, a gente é que não quer encarar, né? Sim. Por que você acha que os empresários têm dificuldade em encarar isso? Vou te contar uma história. Eu uma vez comecei a reparar que as campanhas de produtos para pessoas 50 mais, aí, entre as influenciadoras, dentre as quais eu me incluo, elas tinham dificuldade de contratar uma mulher influenciadora de cabelo branco. Eu falei, gente, peraí, né? Então você vê que a própria marca, ela tem etarismo com o produto feito para a longevidade, né? Igual um shampoo de uma marca excelente que chegou para mim, um shampoo para cabelo branco, né? Que se chama Juventude dos Fios. E os meus fios não estão ficando mais jovens, né? Se ele é para cabelo branco, né? Sim. Eu uso, é ótimo, mas não precisava ter esse Juventude dos Fios, né? É uma hipocrisia. Por que você acha que existe isso? Você acha que todo mundo está precisando ir para o psicanalista? Eu acho que tá. Sempre, né? Tem aquela frase, né? A gente vai na terapia para lidar com as pessoas que não vão na terapia. É isso. Exatamente. Todo mundo, eu gente. Não sabia essa frase, vou usar ela demais boa, agora. Né? Não, na startup, agora na nova startup, que depois te conto, porque ainda tá gente, bem ainda tem nova startup. Né? Tá? Na nova startup. Daqui a um tempo você volta para contar da nova startup. Mas tá no pacote lá de benefícios para os colaboradores, porque tem que ter terapia, gente, terapia em dia. Eu acho que é o medo de olhar para o espelho e pensar no seu futuro, né? Na finitude, inclusive. Tenho medo de fazer diferente, porque a gente vive, né, enfim, sociedade que é muito avessa ao erro, né, essa coisa mesmo, até imagino que, até é uma boa pergunta, porque como você também tem várias iniciativas, cria, eu não sei, já chegaram para mim, muda de nome, já chegaram para mim e falaram assim, nossa, você é muito instável, cada hora você tá com uma coisa, já não me falaram isso muito também. Eu falo assim, mas que bom, eu vou, testo, deu errado, volto atrás, isso sabe? Não é instabilidade, isso é flexibilidade, isso é abertura para o novo, né, é o movimento da vida mesmo, que é isso. Você não entendeu. E eu falei, olha, desculpa você tá falando como crítica, eu tô vendo como um elogio, porque realmente eu mudo mesmo. Deixa eu falar, mudo mesmo. Porque tô vendo que não tá dando certo, ou que não deu o resultado que eu esperava, vamos embora, vamos fazer o que, né, com mais gente, trazer mais gente, andar mais rápido. Eu acho que essas mudanças que o outro faz, muitas vezes nos assustam, porque elas nos contam sobre as mudanças que a gente poderia fazer. E às vezes não fez por falta de coragem, né? Então é sempre um chacoalhão bem bom, né? Vamos chacoalhar esse pessoal aí. Isso, né? Então mudar, fazer coisa diferente. Está aqui para chacoalhar mesmo. É muito mais fácil fazer campanha para adolescente, né? É. Ou não, sem olhar a profundidade também, enfim. Mas, então tem essa máxima do marketing, né? Que dentro das empresas não posso envelhecer a minha marca. Pois é, outro dia eu vi a Silvia Ruiz falando sobre isso. O que é envelhecer a sua marca? Então, você quer rejuvenescer a sua marca para ela parecer sempre jovem? E se ela for uma marca que está voltada, inclusive, para o mercado 50+, qual que é o sentido disso? E será que tradição não combina com juventude? Eu vou dar o exemplo de Minas, né? Quando as pessoas olham para Minas, acham que só vão comer costelinha com canjiquinha e que vão vir aqui contar uns caos e falar Belzonte. Pois é. Que processo. Belzonte, pelo amor de Deus. Gente. Eu tenho um amigo que fala, você é de Belzonte? Eu falo, não conheço essa cidade. E tem uma conhecida minha que se mudou para São Paulo. Um dia eu convidei ela para um evento, ela chegou e falou assim, não, eu não vou estar em Belzonte esse fim de semana. Nunca mais falei com ela.
Nunca mais, de fato. Falei, não, ela esqueceu a cidade de onde ela veio. Não, você chega em Belo Horizonte, você acha que Belo Horizonte é uma cidade pacata. Aí você descobre a Pampulha, aí você vê Niemeyer, você vê... Isso é só um exemplo, Niemeyer, só para dar um exemplo mais claro, assim, a quantidade de coisas, iniciativas que tem aqui, pessoas como você. Então, assim, a tradição, ela talvez não seja o grande lance para que as pessoas sejam modernos, conhecer a nossa história, dar valor para a história e falar, eu sou um banco de 80 anos muito moderno. Por quê? Porque é exatamente porque eu tenho 80 anos que eu sou capaz de ser moderno. É isso que a gente esquece, né? Que eu acho que o envelhecimento, ele é esse manancial de histórias que é tão valioso. Você tem 32, eu tenho 52, mas eu também tenho 32. Não é? Sim. Isso que é muito legal. É maravilhoso. E eu acho que as marcas que são as marcas que viveram, né, que estiveram com as pessoas durante a vida delas inteira. É muito lindo, é muito maravilhoso isso. É muito potente. Mas aí não, aí quer ficar fazendo sempre a mesma campanha, falando da zoeira, né, né, das palavras que eu nem consegui, né, nem ler direito, porque já não acompanho, né. Ou pode até acompanhar, mas não significa que são só as novas que são boas, né? Sim, tem várias. Então, eu acho que é isso. E a questão de, então, primeiro, né, o próprio esses estigmas, né, que são essa coisa toda, né, não posso envelhecer minha marca, de fazer diferente e também lidar com seu próprio envelhecer, com sua própria finitude. E que, na verdade, eu acho que é o grande ouro dessa conversa toda, de pensar em envelhecimento, que demais, sabe? Eu vou envelhecer, eu tenho muito caminho pela frente, eu posso fazer diferente, eu tenho tempo, né? O tempo como grande aliado, né? Não como um ceifador. Como um inimigo, Como o tempo é nosso inimigo, porque a gente já acabou o nosso tempo. E esse assunto é tão interessante que você vai ter que voltar só mais umas 14 vezes pra gente conversar. Perfeito. Volta porque 15, tudo 20. que estava no meu roteiro não foi falado. Inclusive, uma coisa que era para começar o papo, um dado, né? Que a cada 21 segundos uma pessoa faz 50 anos no Brasil. Fica com isso. Dorme com essa, tá? Querida. Amei. Muito bom. Muito Acabamos, bom, gente. Parece que foi isso aí. Parece que foi isso. Não trouxe nenhum dado. Trouxe dado? Ah, mas aí, nós contamos histórias. Contamos história. Os dados. Pronto, depois. pode sair.